Comecei a gravar aqui. Vou compartilhar minha tela. Quando eu compartilho a tela, eu sumo, tá? Então, compartilhar aqui. Talvez nossa aula hoje acabe mais cedo, porque hoje é o último conteúdo, né, que a gente tem. Talvez, então, a gente acabe um pouquinho mais cedo, tá? Um pouco antes das 9, talvez. E aí, gente, na aula que vem tem a apresentação do trabalho, certo? Dia 28. E no dia 4 é feriado, então não teremos aula. Dia 4 é feriado? Não, dia 4 vai ser a prova de vocês. Dia 4 é a prova de vocês. Dia 11 é feriado. Nossa, tô confundindo tudo, gente. Esquece tudo que eu falei, vamos voltar. Dia 28 vocês vão apresentar o trabalho. Dia 4 começa a semana de prova das disciplinas interativas. É verdade. Como a nossa disciplina não é interativa, deixa eu compartilhar aqui, aí vocês acompanham o calendário junto comigo. Aqui, ó. Então, semana que vem, dia 28, vocês vão apresentar o trabalho. Dia 4 começa a semana de prova de disciplina interativa, mas vocês não têm disciplina interativa na quinta à noite, né? Então, eu acho que a gente podia se encontrar para fazer mais alguma atividade, enfim. Aí a gente faz a transmissão, tá bom? Aí quem puder participar, participa aí, a gente faz mais alguma atividade. Dia 11 é feriado, não tem nada. E dia 18 a gente vai ter prova, certo? Então, bom, só para a gente saber os próximos passos. Ok, vamos começar. Carol, dia 18 é a prova sua, né? Isso mesmo. Essa semana também é das outras disciplinas? A semana toda? Vai ser na sequência? A Ju que perguntou, né? Ju, das disciplinas que não são interativas, vai ser nessa semana mesmo, tá? Dia 18. Então, bom, da disciplina... Qual que vocês têm que não é interativa? É gestão de UAM e assistência nutricional na obesidade e nutrição, exercício físico e estética, certo? Uhum. Então, essas 3 vão ser nessa semana aqui, tá? Do dia 15 ao dia 19. Então, dia 15, nutrição, exercício físico e estética. Dia 16, assistência nutricional na obesidade. E dia 18, gestão de UAM. Aí, se não mudar o Covid até lá, vai ser na escola, né? Que a escola postergou até dia 1º, né? Isso, a escola postergou até dia 1º. Se a situação estiver ruim ainda e postergar mais, aí a prova vai ser pela internet, tá bom? Mas vocês vão estar avisando, né? A gente avisa sim. Tá bom. E aí, prova de nutrição de terapia obstétrica e pediátrica vai ser dia 10, tá bom? Uhum. E planejamento e organização de alimentação e nutrição provavelmente vai ser dia 5, tá? Essas do corporativo que manda, então eu não sei se vai ser esses dias exatamente, mas vai ser entre dia 4 e dia 10, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, vamos lá. Tô gravando aqui. Hoje, então, a gente encerra a unidade 4 com sistemas de análise de perigos e pontos críticos de controle, APPCC.
o objetivo da aula de hoje é reconhecer a importância da implantação do sistema PPCC em serviços de alimentação, compreender as etapas necessárias para a implantação do sistema PPCC e identificar as diferenças entre os processos de boas práticas de fabricação, procedimentos operacionais padronizados e análise de perigos e pontos críticos de controle, bem como sua inter-relação. Gente, o APPCC, ele foi desenvolvido pela NASA, tá? Para garantir a qualidade dos alimentos destinados aos astronautas. Porque imagina só, se os astronautas lá longe ficassem com piriri, pegassem alguma doença transmitida por alimentos, não ia dar certo, eles não iam ter um atendimento, eles não iam conseguir recuperar de forma adequada, então eles precisavam garantir ao máximo a segurança dos alimentos, né, para os astronautas, então eles acabaram por desenvolver esse sistema aí. Então ele foi criado para identificar os perigos, sejam eles biológicos, químicos e físicos. Quando eu estou falando de perigos biológicos, são todos aqueles perigos vivos, né? Então, micro-organismos, sei lá, salmonela é um perigo biológico, ok? Perigos químicos, a gente pode pensar em todos os contaminantes químicos, o BPA do Tupperware, quando esquenta no micro-ondas, né? O Tupperware que não pode ir no micro-ondas, o plástico que não pode ir no micro-ondas, né? Porque o Tupperware da marca Tupperware pode. Mas, enfim, o plástico que não pode, se a gente esquenta no micro-ondas, isso vai contaminar o alimento, é um perigo químico. Ou então, derrubei cloro no alimento, é um perigo químico. E físico, né? Então, o Bombril soltou um pedacinho de ferrinho e esse ferrinho foi parar no alimento. É um perigo físico. Pedra, perigo físico. Cabelo, perigo físico, tá? Tanto é que por isso que não pode usar Bombril, ok? Bom, então foi criado para identificar os perigos, sejam eles biológicos, químicos ou físicos, significativos que podem ocorrer durante a produção dos alimentos. E aí, para fazer isso, determina-se e controla os chamados pontos críticos de controle, né? Que são os momentos em que se pode atuar para evitar que esses perigos aconteçam, né? E impeçam aí o alimento de ser seguro, ok? As vantagens desse sistema. Ele é de baixo custo, ok? Praticamente não precisa de verba para implantar. Basicamente é um treinamento da conta. Ele é dinâmico, então as pessoas vão fazendo ali no dia a dia do trabalho. Se ele for aplicado corretamente, ele pode garantir que o alimento produzido não esteve exposto aos perigos considerados, então ele vai ali garantir a segurança do alimento e o controle desses pontos críticos visa diminuir a contaminação dos alimentos, diminuir a sobrevivência dos micro-organismos ou a persistência das toxinas, né? Tem uma série de toxinas aí vinda de fungos, e eles visam também diminuir a multiplicação dos micro-organismos que podem vir a deteriorar os alimentos. Antes da gente ver como que esse sistema pode ser aplicado, a gente precisa entender alguns conceitos, tá? Então, bom, perigo, eu falei lá no primeiro slide, né? Que é uma propriedade biológica, química ou física
que pode afetar a inocuidade do alimento. O que isso quer dizer? Então, ou é um micro-organismo, ou é, sei lá, o cloro ou o cabelo, que vai afetar o alimento, e aí é uma condição, um contaminante que, em contato com o alimento, pode provocar doença ao consumidor ou então alguma agressão à saúde desse consumidor, tá? Outro conceito importante, ponto crítico de controle. É qualquer ponto dentro do sistema alimentar em que a falta do controle vai resultar em um risco inaceitável para a saúde, ok? Então, é algum ponto ali que a gente vai atuar. Limite crítico é um critério específico que precisa ser cumprido para cada medida preventiva identificada para um ponto crítico de controle. Então, a gente vai ver aí durante a aula que para cada ponto crítico de controle, a gente vai pensar em uma medida para prevenir algum problema nesse ponto crítico, tá? E aí a gente tem esses critérios. Então, pode ser, por exemplo, uma temperatura, é um limite crítico, né? Eu preciso que o alimento chegue a tal temperatura para eu garantir que os micro-organismos morreram, ok? Então, limite crítico. Outros conceitos é o conceito de risco, que é a possibilidade de ocorrência do problema em alguma etapa do processo. O risco pode ser baixo, médio ou alto. E a gente tem também a severidade, que é um conceito referente à gravidade do problema. Pode ser classificada também como baixa, média e alta, tá? Dependendo aí da gravidade. Se for muito grave, o problema, alto. Se for pouco grave, baixo, ok? Bom, os princípios, esse sistema APPCC, ele se fundamenta em alguns princípios que visam reduzir, prevenir e eliminar os perigos. São 7 princípios que a gente vai ver no próximo slide. Só para a gente concluir aqui, então, essa redução, prevenção e eliminação dos perigos ocorrem em todas as etapas da cadeia produtiva com o objetivo de identificar os riscos, né? Então, esse sistema ocorre em todas as etapas da cadeia produtiva com o objetivo de identificar os riscos específicos e as medidas preventivas para o controle. Essas medidas, elas são validadas conforme a ISO 22000 de 2006, e esse sistema, o APPCC, ele é reconhecido como o melhor método de garantia da segurança de produtos alimentícios, tá? Ele não é o melhor método da garantia de qualidade dos produtos alimentícios. Não confundam qualidade com segurança nesse momento, ok? Então, ele é o melhor método de garantia de segurança de produtos alimentícios. Bom, vamos ver os 7 princípios. O livro didático de vocês não traz esses 7 princípios, mas eu achei que valia a pena complementar e trazer para pelo menos vocês saberem que existe, tá? Talvez a professora Carol já tenha passado isso, né? Quando vocês tiveram higiene e microbio, é possível que sim, mas vamos lá, relembrar isso. Então, bom, primeiro princípio, identificar os perigos e avaliar a sua gravidade e seus riscos. Então, a gente tem que ver todos os perigos, né? Então, pode ser a contaminação por cloro, pode ser uma contaminação por micro-organismos, seja devido a uma contaminação cruzada, enfim, a multiplicação de micro-organismo, né? Tudo isso são perigos. E avaliar a sua gravidade e seus riscos. Então, sei lá, uma contaminação por salmonela é uma coisa muito grave,
pode trazer morte, né? Agora, uma contaminação com cabelo é menos grave, né? Vai causar asco, né, em quem está comendo. Essa pessoa pode ficar com nojo, vir a vomitar, porque, enfim, ficou muito chocada com o cabelo que encontrou, mas a gente sabe que a gravidade é menor, certo? Segundo princípio, identificar os pontos críticos de controle na preparação do alimento. E aí a gente tem uma série, né, de pontos críticos aí. Então, bom, o recebimento é um ponto crítico de controle. Eu preciso controlar como que eu estou recebendo. O pré-preparo, o jeito que eu estou fazendo o pré-preparo também, o armazenamento, também são todos pontos críticos, né? Que eu posso pensar aí em como eu devo agir para que não aconteçam os perigos. Bom, estabelecer limites críticos para as medidas preventivas associadas a cada ponto crítico de controle. Então, aqui eu posso pensar em tempo e temperatura de preparo final, por exemplo, né? Então, a carne tem que chegar a tal temperatura. E assim que ela chegar a tal temperatura, eu tenho que manter essa temperatura por tantos segundos, e aí eu sei que os micro-organismos que possam ter sobrevividos até então nessa carne, desse modo, esses micro-organismos morreram, ok? 4. Estabelecer procedimentos para monitorar os pontos críticos de controle. Esses procedimentos podem ser avaliação visual, medição do tempo e temperatura, por exemplo. Então, o ovo, né? O ovo cru, ele não é bem visualmente diferente, o ovo com a gema mole, ele não é bem visualmente diferente do que o ovo com a gema dura, né? Então, uma avaliação visual ali já consegue dizer que o ovo está com a gema dura e aí, bom, ele pode ser servido, né? Se ele tiver com a gema mole, a gente sabe que não pode ser servido, ok? Temperatura também, né? Pode medir a temperatura ali. Vai ser um procedimento para monitorar o ponto crítico. 5. Estabelecer a ação corretiva a ser tomada quando o monitoramento mostra que um limite crítico foi ultrapassado. Então, por exemplo, a temperatura final mínima não foi atingida, né? Eu preciso que a carne chegue à temperatura X. Não atingiu ainda. Então, eu vou continuar cozinhando até chegar nessa temperatura, né? É uma ação corretiva, ok? 6º princípio, estabelecer sistema de registros eficazes que documentem o sistema APPCC. Então, bom, registro de recebimento, onde eu estou medindo a temperatura da carne, onde eu estou fazendo análise sensorial da carne, é um registro de que eu não estou recebendo uma carne fora da temperatura adequada, de que eu estou fazendo análise sensorial. Então, por exemplo, essa análise sensorial, se essa carne estiver cheirando produto químico, quer dizer que ela pode ter tido uma contaminação química. Então, essa avaliação sensorial é importante também, né? Outro registro, quadro de temperatura, né? Então, temperatura do freezer, da câmara, eu tenho que manter na temperatura ideal, que não vai permitir a proliferação de micro-organismos. Receitas, né? Eu posso colocar, inclusive, esses APPCCs dentro das receitas. Professora, com licença, o Luiz está pedindo para você autorizar e a Thaís perguntou se tem como você mandar o slide no grupo para eles poderem acompanhar. Olha, o Luiz não está aqui para eu autorizar, tá vendo? Tá, eu vou falar com ele. Tá vendo, né? Não está aqui, não. Sim, tô vendo sim. E posso mandar o slide, sim. Peraí.
Deixa eu salvar em PDF aqui para mandar, peraí. Deixa eu ver. Sim. Acabei de mandar aqui no grupo, tá? Tá carregando, mas pronto, foi. Luiz conseguiu, Douglas? Será que ele tá clicando no link certo? Ele não respondeu aqui ainda, professora. Tá Tô bom. tentando falar com ele. Tá bom. Se precisar de alguma coisa, vocês podem me interromper. Tá joia? Parei no sexto? No sétimo? Quem lembra? Acho que foi no sexto, né? Acho que foi no sexto. Sétimo, estabelecer procedimentos para verificar se o sistema está funcionando. Então, quando a gente revê os registros, né, de tempo em tempo, revê essa rotina aí, realiza alguns testes microbiológicos, a gente tem uma garantia que o sistema está dando certo, tá bom? Lembrando que isso daqui, esses princípios, não tem no livro didático de vocês, tá? É uma coisa extra que eu tô dando, tá bom? Eu coloquei no final dos slides o livro que eu uso para complementar as aulas de vocês, tá joia? O livro didático, ele é bem legal, ele organiza bem, resume bem, mas tem umas coisas que eu gosto de complementar, tá bom? Eu deixei lá no final. Bom, então não existe um sistema de APPCC pronto, formatado, tá? Então, existem regras que a gente vai utilizar para implementar esse sistema, né? Essas regras vão dizer a ordem e velocidade dos processos. Essas regras são essenciais para que o sistema funcione, mas a gente não tem como pegar uma coisa pronta, tá? A gente vai seguir as regras e aplicar para a nossa realidade. Existem alguns pré-requisitos para o sistema de APPCC. Então, as boas práticas de fabricação, que a gente conversou na última aula, e os procedimentos operacionais padronizados, que a gente também conversou na última aula, são pré-requisitos para o APPCC, tá? Então, precisa ser feito precisa disso se eu quiser implantar esse sistema aí dentro da minha UAM. Outra coisa que é importante para que eu consiga implantar esse sistema são colaboradores treinados. Então, esses colaboradores, eles precisam entender do básico, né? Não estou nem falando que eles precisam ser treinados com coisas mirabolantes. É o básico. Higiene pessoal, higiene de manipulação de alimentos, higiene de equipamentos e utensílios e também higiene ambiental.
o básico eles precisam saber. Tem um outro item que não é necessariamente um pré-requisito, mas é importante também para que eu consiga aplicar o APPCC, que são o comprometimento da gerência e também dos demais colaboradores. Então, os funcionários e também os chefes, eles precisam estar cientes da importância do sistema, dos benefícios que a implantação desse sistema vai trazer para o sistema ser aplicado e dar certo, tá? Bom, aí a gente entra nas etapas para a elaboração e implantação do sistema. A gente tem 5 etapas, e aí, dentro dessas etapas, a gente tem 12 passos, tá? Então, bom, 7 princípios, 5 etapas e 12 passos, ok? Mas não é complicado, não, tá? Na prática, dá para entender bem. Vamos lá. Quais são essas 5 etapas? Primeira etapa, formar a equipe responsável que vai elaborar e implantar o sistema, tá? Então, eu tenho que decidir aí quem vai fazer isso. Provavelmente, o nutricionista e mais alguns funcionários aí, tá? Segunda etapa, identificação da empresa. Então, razão social, endereço, categoria da empresa, relação de produtos, né? Quais os produtos que a empresa produz, ou qual o serviço que a empresa serve, serviço que a empresa presta. É importante aqui nessa segunda etapa a gente ter também o organograma da empresa, né? Então, quem manda em quem é subordinado de quem, isso precisa estar claro dentro dessa segunda etapa. Terceira etapa, avaliar todos os pré-requisitos para o sistema APPCC. Então, eu preciso analisar o layout da UAM, porque o layout da UAM vai me ajudar a entender como que vai me ajudar a fazer todos os fluxogramas, tá? Eu preciso fazer esses fluxogramas para ver, né, por onde o alimento passa, quais as etapas que o alimento percorre, e aí esse layout da UAM vai me ajudar nisso. Identificação de possíveis contaminações cruzadas, então, outro pré-requisito aí, e existir já as boas práticas e os procedimentos operacionais padronizados, tá? Então, a gente tem isso de pré-requisito, tá bom? Quarta etapa, programação da capacitação técnica. Então, eu preciso programar aí quando que eu vou capacitar os meus colaboradores, a forma, o meio que eu vou fazer essa capacitação. E quinta etapa, seguir os 12 passos necessários para a implantação do APPCC. Vamos para esses 12 passos. Primeiro, reunir a equipe, né? Óbvio, não tem mistério nesse. Próximo, passo 2. Descrever o produto ou a preparação. Aí, gente, para eu descrever o produto, né? Então, vamos pensar. Um bife frito, bife grelhado. Como que eu vou descrever ele? Então, tem que ser desde o começo, tá? Eu tenho que pensar desde o começo nesse produto, né? Eu tenho que pensar que ele, por todo o processo que ele vai precisar passar, ok? Então, bom, pode ser um bife frito, pode ser um estrogonofe, pode ser um arroz, ok? E aí, vou pensar na receita, né, que isso vai levar. Então, o estrogonofe vai levar creme de leite, o frango, o molho, ketchup, tá? Preciso descrever esse produto, porque nos passos seguintes eu vou ter que fazer todo o fluxo por onde esse produto vai passar, ok? E aí
eu vou ter vários ingredientes aí dentro de uma mesma receita. Passo 3, identificar o uso pretendido, né, e o consumidor do produto. Então, esse produto vai para paciente, ou esse produto vai ser vendido, esse produto é para criança, ok? Então, eu preciso pensar nisso também, porque se o produto for para criança, por exemplo, eu preciso ter uma atenção maior ainda, né? Crianças são vulneráveis. Ou então, um produto que vai para enfermos. Preciso ter uma atuação mais crítica ainda, porque enfermos são mais vulneráveis. Então, é importante que eu veja também para onde esse produto vai e quem é o consumidor. Próximo passo, construir o diagrama de fluxo. Aí eu tenho aí o caminho que cada ingrediente vai passar, que cada produto vai passar. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Deixa eu tirar. Então, bom, a batata, cenoura, vagem. Vou receber. Depois que eu recebi, eu vou selecionar. Depois que eu selecionei, eu vou armazenar. Depois eu vou higienizar. Depois eu vou processar, descascar, picar. Eu vou passar pela cocção. Depois eu vou refrigerar. Aí, depois que eu refrigerar, eu tiro, porque daí eu vou colocar no prato, né? Vai ser colocar no prato, vou refrigerar esse prato e depois vai para distribuição. Então, tem toda uma etapa aí para eu servir essa salada de batata, cenoura e vagem, certo? E eu vou ter um fluxograma para cada um dos alimentos. E aí, gente, dá para vocês perceberem que são diferentes, né, os fluxogramas aí. Então, para maionese, tem menos etapas. Para pimenta e para o sal, tem menos etapas. Mas para batata, para cenoura e para vagem, tem mais etapas. Por isso que não existe um sistema pronto, tá? Eu vou ter que pensar em quais etapas o meu produto vai passar. Então, a cenoura poderia poderia ter um fluxograma diferente se eu fosse servir uma cenoura ralada ao invés de uma cenoura cozida, né? Eu ia ter um processamento diferente aí, por isso que eu preciso pensar no tipo do produto que eu vou servir, na forma como eu vou servir, e a partir de então eu vou construir esse fluxograma, ok? Passo 5, verificar em loco a adequação do diagrama operacional. Então, eu vou ver, né, na minha empresa, se está batendo esse diagrama aí, ok? Está ok. Passo 6, eu vou listar e identificar os perigos, analisar os riscos e considerar as medidas preventivas de controle. Então, trouxe um exemplo aí de perigos, ok? Então, bom, eu vou ter diversos perigos em cada uma das etapas, tá? Então, lá no recebimento, um perigo pode ser uma matéria-prima contaminada. Essa matéria-prima, ela pode estar contaminada com micro-organismos, essa matéria-prima, ela pode estar contaminada com contaminantes químicos e pode estar contaminada, inclusive, com contaminantes físicos, né? Pode ser um feijão que veio com pedra, pode ser uma carne que está com micro-organismo, bactéria, pode ser, sei lá, fruta, legume, verdura que caiu cloro em cima, está contaminada, né? Pode ser, não pode? Por isso que a gente precisa fazer análise sensorial também. Preciso do meu olfato nesse recebimento, ok? Tá bom, esses são os perigos do recebimento. Armazenamento, pode acontecer outros perigos além do que está listado aí, né? Lá dentro da minha UAN, se eu não tiver, se eu for descuidado, enfim, dentro do armazenamento eu posso derrubar algum detergente, algum álcool dentro dos meus produtos, né?
sei lá, posso estar passeando com esse produto na mão, e se ele não está armazenado no lugar certo, pode acontecer. Multiplicação de micro. Descongelamento. Se eu não descongelar de forma adequada, pode multiplicar micro-organismos também. Ou eu posso colocar para descongelar num local inadequado e contaminar, né? Porque esse local tinha não estava limpo. Ok? Pré-preparo. Eu vou ter vários perigos, né? Então, multiplicação de micro-organismos, ou o próprio manipulador pode contaminar esse produto, né? Se ele não lavou as mãos direito, ou se ele não está usando a touquinha, ou se caiu um brinco dele dentro do produto, né? Então, a gente sabe que não pode usar brinco, né? Então, eu estou extrapolando aí os exemplos, tá, gente? Mas por isso que realmente não pode, né? Usar brinco, maquiagem, anel, enfim, porque pode cair dentro da comida. Contaminação cruzada, né? Então, mexi o ovo cru e aí, com essa mesma colher, mexi a salada pronta, né? Contaminação cruzada. Contaminação por superfície de contato, por ingredientes, por utensílios, equipamentos, enfim. Preparo, né? Então, no preparo, a gente pensa que o alimento vai atingir a temperatura que vai ser suficiente para matar as bactérias, né? Mas pode ser que elas sobrevivam se essa temperatura não for alcançada, ou se essa temperatura não for alcançada pelo tempo adequado, ok? Montagem. Então, dentro da montagem, pode acontecer contaminação pelo manipulador. Eu lembro que quando eu fiz estágio no hospital, os funcionários da UAM, eles tinham que montar as marmitas que subiam para os pacientes com luva, né? Mas eles tinham uma grande resistência a usar essas luvas, eles nunca queriam usar as luvas. E essas marmitas eram daquele material de metal, não sei se vocês já foram em algum restaurante e viram essa marmitinha de metal, que você põe o papelão em cima depois que você coloca a comida e daí dobra a beiradinha. Já viram isso? Essa embalagem? Sim, já vi já. Então, e aí... É aquela que põe um papelãozinho, né? Isso, papelãozinho, isso mesmo. E aí, gente, esse metal pode cortar o dedo, né? E aí eu lembro que cortou o dedo de uma das pessoas e teve contaminação, porque daí ela sangrou, né? Contaminou os alimentos e teve que jogar fora uma série de marmitas, acho que uma, duas ali, que estava próxima a ela, porque ela não estava usando a luva, e aí ela se cortou, e aí teve que ter esse procedimento aí para evitar que fosse uma comida contaminada para os pacientes, tá? Então, acontece, tá, gente? Acontece contaminação pelo manipulador, acontece. Contaminação por utensílios, né? Multiplicação dos micro-organismos. Espera na distribuição. Então, se o alimento preparado ficar numa temperatura inadequada, os micro-organismos vão se multiplicar, né? Então, outro perigo aí, tá? Então, dei um monte de exemplo de perigo, ok? Passo 7. Identificar os pontos críticos de controle e aplicar a árvore decisória. Aí, gente, os pontos críticos de controle, a gente vai pensar basicamente em como que a gente poderia controlar cada um dos perigos existentes, tá? Existem algumas estratégias para ajudar a gente a identificar tanto os perigos quanto os pontos críticos de controle. Uma dessas estratégias são as perguntas norteadoras. Então, bom,
Quais ingredientes que eu uso para fazer o alimento? É usado algum tipo de conservante? Qual? Quais são as técnicas de conservação empregada, né? Porque a gente já sabe que a pasteurização vai diminuir os perigos, certo? Esterilização também diminui os perigos. Quais as condições para distribuição e uso? Então, bom, esse alimento fica muito tempo parado antes de ser distribuído. Já vou saber que eu tenho aí um grande perigo e eu tenho que pensar em como que eu vou controlar isso. A embalagem utilizada contribui para que o produto tenha maior durabilidade? Se for uma embalagem a vácuo, opa, contribui, né? Outras, nem tanto. Quanto tempo o produto será mantido em prateleira? Então, vou considerar aí os prazos para distribuir, para armazenar. Quais as falhas que o produto pode apresentar, tanto na comercialização quanto nas mãos do consumidor? Quem vai consumir o produto, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, que é importante a gente saber se é criança, se é pessoa doente, certo? Isso impacta também. E outra forma é utilizar a árvore da decisão do ponto crítico de controle, ok? No livro didático, tem uma árvore um pouquinho diferente dessa que eu trouxe para vocês, mas o objetivo da árvore é a mesma, tá? Identificar um ponto crítico de controle ou não, tá bom? É bem similar aí. Então, bom, vocês vão pensar, né, numa etapa e vão fazer a seguinte pergunta. Existe medida preventiva nesta etapa ou na etapa subsequente para o perigo identificado? Então, bom, eu posso pensar aí, a gente viu alguns exemplos, né, de perigos, de etapas, vamos pensar na etapa de preparo, né? Existem medidas preventivas na etapa de preparo? Sim, existe, né? Eu tenho que fazer cocção de forma adequada, certo? Então, bom, sim, existe. Vamos para baixo. Esta etapa elimina ou reduz a possibilidade de ocorrência de um perigo a um nível aceitável? Sim, se atingir uma temperatura adequada, ela elimina ou reduz essa possibilidade de ocorrência do perigo, né? Vou matar os micro-organismos que estão ali. Então, bom, é um ponto crítico de controle, tá? Então, você pensa numa etapa e aplica essa árvore decisória para pensar se é um ponto crítico de controle ou não, ok? Próximo passo, estabelecer os limites críticos para cada ponto de controle, tá? Então, os limites críticos vai ser temperatura a 50 graus Celsius, por exemplo, né? Estabelecer um sistema de monitoramento para cada ponto crítico de controle. Como que eu vou monitorar se chegou na temperatura de 50 graus Celsius? Eu vou botar o termômetro, né, na comida, para ver se atingiu esse limite. Não atingiu esse limite. Aí eu tenho que estabelecer uma ação corretiva, que pode ser continuar a cocção desse alimento, tá? É um exemplo aí de ação corretiva, ok? Aqui, ó, a gente tem uma série de exemplos para a gente pensar nesses últimos passos, tá? Então, o passo 8, passo 9 e passo 10, a gente tem um punhado de exemplo aí. Então, bom, lá no recebimento, né? Recebi carne moída congelada. Qual que é o perigo? Contaminação por micro-organismos e deterioração. Aí, a medida preventiva é verificar a evidência de degelo, verificar se esse produto passou por... se esse produto, né, foi descongelado e depois foi congelado novamente.
eu vejo se a cor está estranha, eu vejo se tem as pedrinhas de gelo, né? Então, verifiquei isso. Ah, aconteceu, eu acho que ele passou por isso, então eu vou rejeitar essa entrega, tá? Essa é a ação corretiva. Então, vegetais frescos, perigo, também contaminação e deterioração. Aí, o que eu preciso verificar? Se a embalagem está intacta, se não tem nenhum sinal de insetos ou roedores. Se tiver alguma coisa errada, eu vou rejeitar a entrega, ok? Tem também para ingredientes secos e não perecíveis. O que eu preciso verificar? Se a lata está amassada, ou estufada, ou enferrujada. Percebi isso, eu vou rejeitar a entrega, tá? Vocês percebem, gente, que é coisa que a gente sabe, ok? É coisa que a gente já estudou dentro de recebimento, tá? Então, não é difícil construir. A gente só tem que pensar em organizar isso nessa forma desses passinhos aí, tá bom? Aí a gente tem exemplo para armazenamento também, né? Para carne congelada, vegetais, ingredientes secos, queijo. Então, a carne congelada, por exemplo, qual que é o perigo? Contaminação cruzada de outros alimentos, tá? Mas tem mais um monte de outros perigos, tá? Que eles nem colocaram todos, mas bom. Contaminação cruzada é um perigo. Então, se estiver perto do peixe, por exemplo, é um grave risco disso acontecer. Crescimento de bactérias, né? Também pode acontecer na carne congelada. Qual que é a medida preventiva? Verificar se o armazenamento está correto, certo? Separar, aqui nem colocou, né? Mas deixar em espaços separados, em potes separados, né? Essa carne congelada para não ficar próximo do peixe ali, tudo misturado e ter essa contaminação cruzada. Nem tá aqui esse POP, mas poderia existir também, tá? Então, ação corretiva, descartar os ingredientes se houver alguma evidência de abuso do tempo ou de temperatura, ou se for percebida alguma deterioração, fazer esse descarte. A gente tem também algumas regrinhas para os vegetais, para os queijos, ok? Outros exemplos. Que na etapa de degelo, pré-preparo, preparo, a gente tem também uma série de exemplos, né? Então, para o pré-preparo, por exemplo, aparar e cortar, moer os vegetais. Qual que é o perigo? Contaminação cruzada, né? E crescimento de bactérias. A gente teria também o perigo de contaminação pelo colaborador que está manipulando ali. A medida preventiva, lavar as mãos antes de manipular, limpar e desinfetar os utensílios que eu vou utilizar para cortar, lavar bem os vegetais antes de cortar. Então, ação corretiva, né? Lavar, enxugar, desinfetar os utensílios se eu observar que esse utensílio não está limpo, ok? Faço isso imediatamente. Bom, no preparo, né, a gente tem também outros exemplos, carne com vegetais. O que pode acontecer? Sobreviver às bactérias, o manipulador contaminar, ou os temperos, esse é para o de baixo, né, adicionar tomates e temperos. Esses temperos podem ter algum contaminante também. Medida preventiva, usar utensílios, equipamentos limpos e desinfetados. E aí, gente, tem mais um monte, tá? Não vou passar um por um, senão a gente fica até amanhã falando só desses exemplos, mas coloquei bastante aí para vocês enxergarem quais são as etapas, os perigos, as medidas preventivas, as ações corretivas, e existe muito mais, tá, gente? Não é só o que eu coloquei aqui, tá joia?
Pensando em tudo que a gente aprendeu, tudo que está na legislação, pode ser criado mais um monte, tá bom? Então, a gente parou no passo 10, né? Passo 11. Estabelecer os procedimentos de verificação, de controle. E 12, providenciar a documentação e estabelecer os procedimentos de registro. Então, essa documentação, ela pode ser uma receita, incluindo o APPCC, ou eu posso fazer um plano de APPCC, e aí os documentos de registro são aqueles, né, onde eu vou anotar a temperatura do recebimento, onde eu vou anotar a temperatura da câmara fria, ok? Tem diversos documentos aí que vão garantir a segurança do meu alimento. Aqui eu trouxe um plano de APPCC como um exemplo. Então, a etapa de processamento ao recebimento, os perigos, contaminação por bactérias, contaminação física, a medida preventiva que eles colocaram e os limites críticos. Alimentos congelados devem ser recebidos a uma temperatura de produto de menos 18 graus Celsius ou inferior. Todos os produtos devem ser refrigerados, incluindo carne fresca, produtos agrícolas, laticínios, ovos, devem ser recebidos a uma temperatura de produto de 4 graus Celsius ou menor. Não deve ter odores externos, a embalagem deve ser intacta. Aí o processo de monitoramento disso. Todas as entregas serão verificadas em relação à especificação imediatamente na chegada. Verificar a temperatura dos itens refrigerados, realizar análise visual em busca de danos físicos, latas estufadas, recipientes abertos, enfim. Ação corretiva. Rejeitar tudo que não tiver dentro do padrão estabelecido. Registro. Registro do padrão de recebimento. E aí, quem vai verificar é o supervisor que vai analisar esses registros semanalmente, tá? Então, aí é um exemplo de etapa de processamento de recebimento do APPCC nessa etapa. Aqui, ó, é um exemplo de uma receita, incluindo o APPCC. Então, bom, a receita é ovos mexidos, bem simples, né? Vocês não imaginariam que dentro de um Moan teria até mesmo uma receita de ovos mexidos, mas tem, olha só, detalhado, né? E aí tem, inclusive, ó, o ponto crítico de controle. Medir a temperatura interna dos ovos mexidos. Se a temperatura interna dos ovos estiver abaixo de 74 graus Celsius, continuar cozinhando até que a temperatura interna seja de pelo menos 74 graus Celsius e mantê-la por 15 segundos, ok? Então, também dá para colocar o APPCC dentro das receitas. Facilita muito, né, o dia a dia. E aqui, um APPCC para produção de leite pasteurizado. Então, tem para a etapa de pasteurização e tem para a etapa de envase. Então, vocês estão vendo, gente, que tem diversas formas, né? Ó, esse daqui fez horizontalmente, tá? Esse daqui fez dentro da receita. Esse daqui fez vertical. Não existe um certo nem um errado, tá, gente? Não existe uma forma certa nem errada. O importante é conter tempo e temperatura adequados. Limite crítico, 75 graus Celsius por pelo menos 15 segundos. O que eu vou monitorar? A temperatura. De que forma? Com termômetro. Quando? A cada pasteurização. E quem vai fazer isso é o funcionário executor do sistema APPCC.
Ação corretiva, você parar, ajustar o tempo e temperatura e reprocessar, caso eu verifique que não aconteceu o monitoramento, né? Os resultados não foram de acordo com o esperado. Aí eu vou registrar isso e vou verificar, vou fazer testes para verificar. Então, esse é um exemplo de pasteurização. Para o invase, a gente tem também alguns passinhos aí dentro do sistema, tá? E aí, gente, os exercícios. Falei para você que hoje a aula era bem rápida, tá? Porque a gente já terminou o conteúdo. Bom, vamos para os exercícios. O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, APPCC, visa a garantia da qualidade dos alimentos, considerando aspectos da saúde do consumidor final. A metodologia de controle de qualidade foi criada para identificar os perigos que podem ocorrer durante a produção de alimentos. Com relação ao sistema APPCC em uma unidade de alimentação e nutrição, avalie as restrições e a relação proposta entre elas. Então, bom, o APPCC fundamenta-se somente em princípios para preservação, eliminação ou redução do perigo em todas as etapas da cadeia produtiva. Gente, o APPCC, ele visa preservar os perigos. Vocês estão aí? Sim, não visa. Ok, então eliminar e reduzir. Ele visa eliminar e reduzir, né? Mas não preservar os perigos, certo, gente? É ao contrário disso, né? Então, a primeira aí já está errada. A segunda, deve-se identificar os perigos biológicos, químicos e físicos que ocorrem durante a manipulação de alimentos e que podem causar danos à saúde do consumidor. Tá certo? O que vocês acham? Tá certo. Tá certo, né? Então, a 1 tá errada, tá? Por causa dessa preservação aqui. E a 2 tá certinho. Próxima. As toxicoinfecções alimentares são causadoras de dificuldades e cuidados médicos tanto no dia a dia quanto em situações especiais, como as missões espaciais. Por isso, o sistema de APPCC foi desenvolvido pela NASA, com o objetivo de controlar os processos dos alimentos destinados aos astronautas. Esse sistema foi capaz de prevenir a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. Com relação ao sistema APPCC, em uma unidade de alimentação e nutrição, avalie as afirmações. Primeira, um dos princípios do sistema APPCC fundamenta-se na prevenção de perigos em todas as etapas da cadeia produtiva. Tá certo? Ou tá errado? Tá certo. Tá certo, né? O sistema APPCC é o melhor método da garantia da qualidade de produtos alimentícios? Não, é da segurança, né? Segurança, perfeito. Então, tá errado. 3. A aplicação das boas práticas é um dos requisitos para implementação do APPCC? Lembram disso? Sim, o POP também, tem outras, né? Mas... Tem outro, o POP, inclusive, muito bem lembrado. Então, essa aí tá certa. E a última, a identificação dos chamados pontos críticos de controle, devido à presença de perigos biológicos e químicos, são os únicos objetivos do sistema APPCC. A gente só quer identificar. O físico também, né?
Né? Então, esse daí tá errado, tá? Porque não são os únicos, ok? Até circulei aí. Ok? Tem mais coisa. Próximo. Pontos de vulnerabilidade na cadeia produtiva e de distribuição constituem pontos de perigo à saúde dos consumidores. A identificação e o controle desses pontos permite a redução do risco à saúde. Por isso, foram desenvolvidas ferramentas de controle e garantia da segurança dos alimentos. A análise de perigos e pontos críticos de controle é um sistema de gerenciamento da segurança alimentar nas etapas de produção de alimentos. A base higiênico-sanitária formatada para a implantação dos princípios de manipulação de matérias-primas. Um pré-requisito para a implementação de programas complexos de controle, como boas práticas de fabricação e POPs. O programa que define todos os aspectos de controle higiênico das operações de controle de resíduos, ou essencial para a gestão financeira, e por isso a gerência deve estar comprometida com o programa. Qual vocês acham que é, gente? A letra A. A letra A, né? Um sistema de gerenciamento de segurança alimentar nas etapas de produção de alimento. Perfeito. Próximo. O sistema APPCC tem por objetivo a garantia, efetividade e eficácia do controle dos perigos à produção de alimentos. Embora não exista um sistema APPCC pronto e formatado, existe um conjunto de regras e princípios para sua elaboração. Quanto à elaboração e implementação do sistema APPCC em uma unidade de alimentação e nutrição, avalie as afirmações. A primeira etapa é a formação da equipe responsável pela elaboração e implantação do APPCC. Certo ou errado? Eu acho que é isso mesmo. É isso sim, tá? É confuso, né? Porque é um monte de etapa, é um monte de passo, mas tá certo. 2. A avaliação dos pré-requisitos para o sistema de APPCC inclui organograma da empresa, análise do layout, identificação das possíveis contaminações cruzadas, boas práticas de fabricação e POPs. Eu lembro que você falou isso. Falei quase tudo isso, tá? O organograma não? O organograma, ele é no passo anterior. É onde eu vou fazer a identificação da empresa, ok? Ele não entra como pré-requisito, tá? Não colocando assim na prova, tá bom. Eu vou colocar. Materiais a gente tem para consultar, né? Na hora que a gente vai construir isso. Então, não faz muito sentido decorar essas coisas. Eu não acho, pelo menos. 3. A avaliação dos pré-requisitos para o APPCC é a última etapa da implantação? Não, eu não lembro qual que é, mas não é a última. Não é a última, tá? É a terceira, se eu não me engano. A elaboração de um programa de capacitação técnica é uma das etapas de implementação do APPCC? Os funcionários têm que se capacitar? Tem, né? Eu não tô lembrando de você ter dito. Acho que eu misturei com essa primeira aí. Tem, tá? Tem sim. Então, 1 e 4 tá certo. Próximo. Do ponto de vista da segurança de alimentos, define-se perigo como qualquer agente de natureza física, química ou biológica que possa causar dano à saúde ou à integridade física do consumidor. Podem estar localizados em qualquer etapa da produção,
colheita após colheita de um produto vegetal, pode haver a entrada de um perigo. Os pontos de controle devem ser analisados e classificados de acordo com a necessidade. Com relação aos perigos, riscos e pontos críticos de controle nas UANs, julgue as afirmativas em verdadeiro ou falso. Primeira, os perigos devem ser priorizados de acordo com a probabilidade da ocorrência dos perigos e de sua multiplicação. O que vocês acham? Dentro desse probabilidade, a gente falou em severidade. Lembra disso? Que a gente conversou se era preciso, né, ver o que era mais grave. Tipo do cabelo ou de uma salmonela que você falou, não? Isso, exatamente. Então é verdadeiro. Verdadeiro, tá? A ação corretiva deve ser intuitiva, de forma que o colaborador poderá fazer o que faz quando qualquer um dos critérios citados não for atingido. Ele vai fazer a ação corretiva de forma intuitiva, sem pensar no que ele aprendeu, sem ter um treinamento. Não, é falsa. Falsa, né? Os riscos devem ser analisados de acordo com a situação e o ponto na escala produtiva, e também com as suas medidas de resolução. E aí? Tá aparecendo a primeira, né? Acho que é verdadeiro, será? É verdadeiro, tá? Então, a gente precisa, sim, analisar os riscos, né, de acordo com a situação, de acordo com o ponto na escala reprodutiva. Então, vai ter risco dentro do recebimento, dentro do pré-preparo, ok? E a gente precisa também pensar nas medidas de solução. Próximo, cada PCC deve ter um nível e limite crítico com base nas características físicas, químicas e biológicas, bem como as etapas e condições da produção. E aí? Limite crítico pode ser a temperatura, por exemplo. É verdadeira. Verdadeira, tá? Então, a única falsa é a segunda, é a B. E essa daí, gente, tá com o gabarito errado lá no AVA, tá? Mas vamos lá. A preocupação com os riscos alimentares promoveu o desenvolvimento de métodos de prevenção e controle. O APPCC é uma ferramenta de controle, mas também demonstra um compromisso com a garantia de segurança dos alimentos. Na implantação do sistema APPCC, é fundamental conhecer os conceitos envolvidos na avaliação dos pontos críticos de controle. Quanto à definição dos pontos críticos de controle, em uma UAN, faça a associação dos conceitos envolvidos na definição dos PPCs. Então, bom, perigo. O que é perigo? É a possibilidade de ocorrência de um problema em alguma etapa do processo de produção, é um contaminante de natureza biológica, química ou física, ou uma condição que possa causar danos à saúde ou à integridade do consumidor, ou é a gravidade do problema que pode ocorrer? Acho que é o 2. É o 2, né? É um contaminante. Ótimo. Risco é a possibilidade de ocorrência de um problema ou é a gravidade do problema? A possibilidade. A possibilidade. E 3, severidade, é a gravidade do problema, tá? Então, 1 com 2, 2 com 1 e 3 com 3. O AVA tá dizendo errado, tá? Por isso que eu deixei aqui vermelho, porque tá errado. Não é essa a resposta, tá bom? Mas é essa que ele disse para mim. E aí, gente, a gente conclui hoje mais cedo. Eu deixei aqui o link do livro lá que eu uso
para complementar as aulas da disciplina de vocês. É esse livro aqui, Gestão de Negócios em Alimentação. Ele tem na minha biblioteca, tá? Ele é bem legalzinho. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá para complementar, eu acho válido. A gente conclui aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pessoal, então, semana que vem tem a apresentação do trabalho, dia 28, certo? E no dia 4, a gente combinou. Eu falei que eu ia dar mais alguma atividade para vocês, né? A gente já terminou o conteúdo, mas aí eu dou mais alguma atividade prática, tá bom? Não me abandonem. E dia 18 a gente tem prova. Certo, gente? Você pode dar alguma coisa direcionada para a prova, né? Para a gente treinar? Não. Pode ser, pode ser. É que o nosso corporativo tá sugerindo mais algumas atividades para a gente dar. Eu não sei ainda o que eles estão sugerindo. Vou ver se é direcionado para a prova. Se não for, eu dou as duas coisas, tanto o que ele sugerir, quanto alguma coisa direcionada para a prova para ajudar vocês. Tá bom? Tá ótimo. Aí dia 11 não tem nada. Não, dia 11 é feriado, né? Tô perdida. Todo dia é domingo aqui. Eu acho que é feriado, gente, dia 11. Eu não sei nem de quê, mas eu acho que é no calendário acadêmico. Acho que eu mandei isso para alguém. Deixa eu ver. 11 de junho é Corpus Christi. Corpus Christi, muito bom. 11 de junho é feriado. Aí não teremos aula. Isso mesmo, perfeito, muito bem lembrado. Vocês têm alguma dúvida, gente, do trabalho? Se tiver, pode questionar. O momento é agora. Eu tenho uma. Diga. Se ninguém tiver uma, eu tenho uma. Então, eu falei para você, tinha falado na outra aula, meu grupo montou um slide para poder apresentar. Aí no dia, tipo assim, uma pessoa assume, que nem você tá aí assumindo a apresentação, certo? Uma pessoa do meu grupo vai estar, tipo, no seu lugar e passando os slides, e aí, por exemplo, chega no meu slide e eu falo? Exatamente, Cris. Eu tenho, não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela, mas eu tenho como gerenciar uma permissão para vocês compartilharem a tela de vocês também. Então, aqui, ó, quem pode apresentar? Todos. Isso quer dizer que vocês podem compartilhar também. Então, quem tiver com computador, vai clicar aqui, nesse quadradinho aqui, e aí vai compartilhar a tela, e aí vai aparecer os slides para todo mundo. Tá, e uma dúvida que surgiu no meu grupo, pode ser assim como eu estou fazendo com você agora, eu estou falando, você só está ouvindo minha voz, não precisa ligar a câmera, aparecer, só o slide pode estar aparecendo e eu falando, né? Isso, exatamente, tá? Não precisa estar aparecendo a câmera, tanto é que nem sempre eu ligo a minha câmera, né? Minha câmera, ela desliga automaticamente quando eu ligo os slides. Eu acho que é porque para não ficar muito pesado, enfim, eles sempre desligam a minha câmera quando eu ligo os slides. Mas pode ser, não tem problema, tá? Só a voz é o suficiente. Tá ótimo. E eu queria mais 2 favores. Você enviou esse slide 12. Eu consegui baixar o slide no AVA do Boas Práticas. E o do POP não tá junto. O do POP tá na seção unidade 4, né? Seção 2, que tá 10 e 11 junto. Mas o do POP eu não consegui abrir, não sei por quê. O link não abre. Não abre? O meu, não sei se todo mundo. Tá, eu mando aqui também no grupo. Mas foi bom você ter falado, porque eu vou ver o que aconteceu lá, porque era para tá indo. É o 11, né, que você não conseguiu?
Isso, do POP. Ok. Tô mandando aqui também, já, tá? Mas eu vou dar uma corrigida lá, porque isso não era para ter acontecido. Foi bom você pontuar, pode ter acontecido com outros. Mas já mandei ali. Tá ótimo, obrigada. E última coisinha, Diga. não tem a ver com a matéria, mas eu não sei o que eu faço. Eu teria que assinar um documento na faculdade por conta da bolsa. Falaram que era em maio. E no portal eu não encontro um coisa para eu mandar um e-mail para perguntar. Você sabe se lá está funcionando alguma coisa? Sei. Lá tá funcionando tudo por WhatsApp e e-mail. Eu vou. Você tem meu WhatsApp? Eu mando aqui no grupo. Eu tenho no grupo. Vou mandar aqui no grupo um. Saibam que é só para Cris, tá? Que pediu. Cris, aqui tem o comunicado. Então, para você, se você quiser falar com a secretaria, então, se é sobre boleto, taxa, requerimento, FIES e ProUni, esse primeiro contato aí, tá? Secretaria, aí tem o WhatsApp e tem o e-mail. Aí você entra em contato em um dos dois. E tem uma regrinha aqui no cantinho. Então, para eficiência do atendimento, já falar o nome, CPF, curso e o que você quer. Qual que é a sua solicitação. Ai, tá ótimo, Carol, muito obrigada. Era isso. Imagina. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Eu tenho uma coisa para te perguntar, mas também é pessoal. Como não está funcionando a escola, eu comprei todos os livros da matéria. Você sabe se fica guardado na escola? Provavelmente sim, tá? Provavelmente vai estar guardado sim na biblioteca. Deixa eu ver se tem algum número da biblioteca aqui. Não tem, mas eu posso confirmar com a bibliotecária. Você me manda por e-mail, por favor, essa pergunta? Que daí eu encaminho. Mando. Eu já até paguei, já veio no meu boleto os livros, eu já paguei. Aí eu só fico na dúvida agora, porque eu gosto de comprar para estudar para as provas, porque eu não gosto de ficar lendo no computador. Mas aí, como aconteceu tudo isso, daí eu fiquei sem os livros. Mas aí, só para me saber se eu consigo pegar depois. Sim, consegue sim. Eu acho que consegue. Manda por e-mail, aí eu encaminho para a Adriana, que é a bibliotecária. Tá bom, obrigada. Imagina. Carol, então, obrigada, viu? Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, tudo certo com o trabalho, né, gente? Não esqueçam, tá? Semana que vem. Tá tudo certo. Professora, boa noite. Boa noite.